Olá investidor, olá investidora, mês de abril chegando, carteira mensal novinha disponível. No mês passado nós tivemos uma exposição a setores bem diversificados e isso foi muito importante para a performance da nossa carteira. Mês passado nós tínhamos exposição a varejo, a ouro, a outras commodities e isso foi super importante para a gente ter uma boa performance ao longo do mês. Para esse mês a gente diminui um pouco a exposição a alguns ativos como commodity, por exemplo, mas mantém essa diversificação para otimizar o que o mercado oferece para a gente ao longo do mês de abril. Então vamos aos 10 ativos selecionados para o mês de abril. E o primeiro deles é a Petrobras, código PETRO4, PETR4. A Petrobras é uma companhia sólida, então em cenários de volatilidade mundial pode ser uma boa fuga para um investidor que está buscando empresas que são bem consolidadas no seu ramo de atuação. Então para esse mês, o primeiro ativo selecionado pela nossa equipe é a PETRO4. O segundo ativo que vai compor a nossa carteira é a Petz, código PETZ3. A Petz, ela atua no segmento de rede de pet shopping, é a maior do Brasil com foco nesse crescimento, nesse segmento. E quando a gente fala em empresas que estão em crescimento constante, que é o caso da Petz, essas empresas elas tendem a se beneficiar quando a gente observa um declínio na curva de juros. E se a gente parar para observar agora, nós estamos nos aproximando do fim do ciclo da alta de juros que a gente tem observado o Banco Central atuar nos últimos tempos. Então, empresas com esse foco tendem a se beneficiar quando a curva de juros inclina para baixo. Então, para esse mês, pensando nessa vertente, a gente vai colocar PETZ3 na nossa carteira de abril. O terceiro ativo que vai compor a nossa carteira é o Banco Inter, código BID11. Ainda nessa mesma vertente de empresas de crescimento que vão se beneficiar com o declínio, com a curvatura para baixo da curva de juros. Banco Inter é um banco bem consolidado, voltado para esse segmento digital. Então essas companhias elas tendem a se favorecer desse cenário que nós estamos esperando para os próximos ciclos aí do Banco Central. Então o foco é colocar BID11 para ampliar ainda mais essa possibilidade de movimento comprador com o fim do ciclo do aumento de juros que o Banco Central vem atuando. Pensando em consolidação, empresas que entregam resultados constantes, VEG3 será o nosso quarto ativo para a composição da nossa carteira mensal. A VEG, com código WEGE3, vai participar da nossa carteira e, além disso, a VEG é uma companhia que tem exposição ao crescimento econômico global por ser uma exportadora. Então, de certo modo, a gente diversifica também geograficamente. Então, esse é o quarto ativo que vai compor a nossa carteira mensal de abril. O próximo ativo que vai compor a nossa carteira é Pão de Açúcar, código PECAR3. E ele vem para compor um viés mais voltado para bens essenciais, ou seja, ativos que tendem a ser menos elásticos, menos voláteis em cenários de instabilidade econômica. Então a gente vai colocar PECAR3 pensando nessa vertente. Ainda nesse segmento, nós vamos colocar um ativo que tem uma participação super importante na movimentação econômica. É a Ambev. O código da Ambev é ABEV3. Ambev é um ativo que tende a ter movimentos menos voláteis, ou seja, a movimentação, de certo modo, ela pode ser mais previsível, mais projetada. E por ser ativo com movimentos mais lineares, isso pode trazer para a gente uma certa consolidação para a nossa carteira. Fora que ele é o sétimo ativo que compõe a composição da carteira teórica do Ibovespa. Então, quando a gente olha movimento de fluxo estrangeiro na nossa bolsa, é possível que a Ambev surfe esse movimento. Então, o sétimo ativo da nossa carteira, Ambev3. O próximo ativo vai ter exposição ao setor de educação. Olhando para esse segmento, algumas companhias como Edux, a própria Cogna, elas conseguiram trazer uma reversão de prejuízo na divulgação do seu último trimestre. E pensando na exposição desse setor, nós vamos de Ânima, o código ANIM3, pensando justamente nessa vertente de recuperação do setor de educação que tanto sofreu nos 2 últimos anos.
O próximo papel é a Embraer, código EMBR3, Embraer. A Embraer também é uma companhia que, de certo modo, é bem elástica a esse cenário de movimentação global, volatilidade global, mas nós acreditamos que o ativo ele vem num cenário de inflexão de preço, ou seja, ele começa a fazer uma virada de movimento vendedor para um movimento comprador. Então, quem quer pegar o início dessa recuperação tem que comprar Embraer agora. Então, para esse mês, MBR3 vai fazer a composição da nossa carteira mensal. O próximo ativo vem para trazer diversificação em tipos de ativo também. Vai ser a FBOK34, a Meta, antigo Facebook. Meta é uma companhia que sofreu bastante, a BDR, que é negociada aqui no nosso mercado, sofreu um forte fluxo comprador nos últimos tempos e isso posicionou essa BDR em patamar de preço interessante para novos entrantes. A gente começa a observar o preço num cenário de inflexão, então quem quer pegar essa recuperação imediata de FBOK34 tem que começar a comprar Facebook por agora. Então, para esse mês, a gente vai buscar essa exposição através dessa BDR. Para fechar a nossa carteira, nós vamos de Indústrias Home. O código dela é Home3. A Home é uma companhia que opera com o segmento de indústrias, mas o mais importante é que ela é uma small cap, ou seja, esse tipo de ativo pode apresentar uma volatilidade histórica mais intensa. Então, se a gente observar um movimento comprador do mercado ao longo do mês que vem, é possível que Home amplie ainda mais esse cenário, abrindo aí um alfa para a nossa carteira. Então, para isso, a gente vai colocar na nossa posição na carteira mensal Home3. Se ficou qualquer dúvida sobre esse novo formato da carteira mensal, vou deixar um vídeo aqui para vocês explicando tudo sobre essa nova seleção. E também não deixe de conferir o nosso relatório completo para entender a tese de investimento, pegar o objetivo stop de cada uma dessas operações, e esse relatório vai estar na descrição desse vídeo. Curta, compartilha e qualquer dúvida deixe nos comentários. Bons investimentos e até o mês que vem!